Graça e paz, boa noite. Estamos falando agora sobre a visão e o chamado do profeta Isaías, o capítulo 6, o sexto capítulo do livro de Isaías. Ele é agraciado por Deus com uma visão incrível, com uma visão maravilhosa. Ele declara que no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão do eterno Deus. E nessa visão, o Altíssimo apresentava-se assentado num trono sobremodo elevado, num trono alto e exaltado, e as abas das vestes, a aba das vestes do Todo-Poderoso preenchiam todo o templo. Isaías tem uma visão de um templo celestial, do trono glorioso de Deus, uma visão da glória de Deus. E essa visão apresenta seres chamados serafins, que alguns imaginam que possam ser os mesmos querubins. Nada impede que exista mais de uma categoria de seres que ministram diante de Deus a favor daqueles que por Deus são convocados a apresentarem-se na sua presença, sendo esses serafins, também conhecidos como seres abrasadores, agentes da santificação, agentes da purificação, tá? O fogo como agente da purificação. Em dias como os que nós estamos vivendo, falar de fogo, de purificação, pode ser algo assim que até irrite, incomode ou dê uma ideia equivocada. Mas o fogo, a brasa viva, a que alude essas criaturas, elas não estão relacionadas à destruição, muito pelo contrário. Elas estão relacionadas, vinculadas à purificação do pecado. Então, Isaías que nessa visão, nesse êxtase, contempla a glória de Deus, num alto e sublime, num alto e exaltado trono, reconhece que é pecador. E esses seres ministram a purificação. Brasas vivas tiradas do altar, colocadas sobre a língua, a boca do profeta, para purificar o pecado, para que as palavras dele fossem santificadas. É uma visão, tem uma beleza incrível, mas é uma simbologia da atuação do Espírito Santo, purificando, santificando, renovando, restaurando, adequando aquela vida, aquele indivíduo para o ministério que ele exerceria diante de Deus. Todo serviço religioso, todo serviço voltado para a glória de Deus, ele é como que realizado diante de Deus, na presença de Deus, tá? Em favor dos homens, mas esse serviço é feito diante de Deus e deve ser realizado com a necessária seriedade, com o necessário senso de reverência, de temor, de amor reverente. Senso esse que tem desaparecido ultimamente, né? Os ministros do Evangelho têm se comportado ultimamente de uma maneira um tanto quanto pouco convencional no que diz respeito ao que se espera de alguém que vive diante de Deus, vive para servir a Deus, vive para servir a Deus através do serviço da ministração em favor dos homens, mas sempre para a glória de Deus. Sobre as asas, sobre cobrir o rosto, a cabeça, o corpo, os pés, isso é algo que se pode falar no futuro em textos mais abrangentes, mas está denotando aqui que essas próprias criaturas, muito embora desfrutem de uma posição privilegiada, ministrando diante do trono de Deus, elas mantêm essa postura sempre reverente e respeitosa, tal qual os querubins, tal qual os serafins, não se apresentando como se fossem dignos, mas também agraciados e favorecidos por Deus por ocuparem aquela presença, aquela posição. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, triplamente santo é o Senhor nosso Deus. Muito exaltado é o Senhor nosso Deus. Que esse Deus, em sua glória soberana, permita manifestar-se na sua vida o amor, o poder e o querer de Deus, para que você encontre paz, para que você encontre propósito, para que você encontre forças, para que você encontre o ânimo e a disposição necessárias para o serviço a Deus a ser realizado através da sua vida, que não precisa ser necessariamente um serviço religioso. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.